Em alguns casos, então, pode acontecer da gente ter um modelo que ele vem de uma relação teórica, né? Um modelo que é explicado por uma lei da física, por exemplo, igual que a posição do objeto, a minha variável resposta y, ela é explicada por essa função, onde x0 é a posição inicial, né? Mais a velocidade do objeto vezes o tempo, supondo, né, uma velocidade constante. Então, isso aqui é uma relação teórica, e eu posso chegar lá e querer medir a velocidade como? Eu vou medir vários tempos e várias posições, e a partir disso eu ajusto o meu modelo e obtenho a velocidade, né? Ou eu posso medir, por exemplo, eu quero estimar a resistência de um determinado produto, de um determinado fio, né? Aí eu meço o que? A voltagem, a corrente, certo? E a partir de um modelo teórico eu consigo estimar as quantidades que eu quero. Existem casos, como alguns que a gente já mencionou aqui, entre nota e horas de estudo, que não existe um modelo teórico, ninguém sabe um modelo teórico para isso, né? Então, nesses casos, a gente cria um modelo a partir de dados, tá? Então, esse modelo é feito olhando, né? A gente escolhe esse modelo olhando principalmente para o diagrama de dispersão, que vai me dar uma ideia da forma da relação entre as variáveis, como a gente fez lá para os dados do oxigênio, né? Do oxigênio. Quando eu não conheço a relação teórica, eu chamo esse modelo de um modelo empírico. Por que empírico? Porque ele é baseado basicamente nos dados. Ele não vem de nenhuma teoria, ele vem só de dados empíricos, tá? E aí o nosso objetivo é escolher a forma mais adequada, a função matemática, o modelo matemático mais adequado a partir dos dados que eu observei. Essa forma, como eu já falei, não precisa ser necessariamente uma reta, pode ser uma parábola, uma exponencial, um logaritmo, N curvas diferentes. Mas aqui a gente está tratando apenas com um caso mais simples, que é o caso da reta, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no modelo de novo para ver alguns detalhes. Então, o modelo de regressão linear, ele vai ser definido basicamente dessa maneira. Eu vou ter um y igual a beta 0 mais beta 1x mais um erro. Onde esse erro vai ser um erro aleatório, que eu vou considerar que ele tem uma distribuição normal, com média 0 e variância sigma 2. Então, eu vou estar somando um errinho aqui, que vai estar em torno de 0, 1, menos 1, menos 0,1. E a variabilidade dele vai depender do sigma 2. Quanto maior esse sigma 2, mais variável vai ser esse errinho. Então, ele vai poder ser maior também. Se o sigma 2 for bem pequenininho, o erro vai estar sempre bem próximo de 0. Então, eu vou estar somando um erro bem pequeno, tá? Então, vamos ver como é que fica a esperança desse modelo. Então, se eu tirar a esperança de y aqui, não vou entrar muito em detalhes sobre os resultados, mas dá para mostrar que ela vai ser beta 0 mais beta 1x. Então, o que estamos falando? Que o valor esperado de y é a reta, mas eu tenho uma variância. E essa variância também dá para mostrar que ela vai ser igual a sigma 2. Então, o que acontece? Eu espero que os pontos caiam em torno da reta e a variabilidade deles em torno dessa reta vai depender do sigma 2. Se o sigma 2 for grande, eles vão ter uma alta variabilidade. Então, eu vou ter pontos próximos, mas eu vou também ter pontos muito afastados da reta. Se o sigma 2 for pequeno, eu vou ter uma variabilidade pequena. Então, significa o quê? Que a maioria dos meus pontos vão cair bem próximo. Então, vamos ver agora qual que é a interpretação desses parâmetros beta 0 e do beta 1, pensando sempre o que eles significam na reta. O beta 1 é a inclinação da reta, então ele representa o aumento esperado no y quando o x aumenta em unidade, que é o que? A definição da inclinação, da derivada da reta. Vamos supor, se eu tenho um modelo onde a variável resposta é a renda, em R$ 1.000, e a variável explicativa é a escolaridade em anos. Certo? Então, vamos supor que eu ajustei meu modelo e obtive essa reta aqui, 0,5 mais 1,5x mais y. Então, o que isso está significando? Que
eu espero um aumento de R$ 1.500 no salário da pessoa para cada um ano de estudar mais. Ou seja, para cada um ano que ela estudar mais, eu espero que o salário dela vai aumentar em R$ 1.500. Por quê? Por causa desse 1,5 aqui do beta 1. Não vai ser 1,5, vai ser 1.500 porque a renda está em R$ 1.000, né? Então, eu multipliquei 1,5 por 500. O beta zero é o intercepto da reta, ou seja, é o valor de y quando x igual a zero. É onde que a reta corta o eixo y, certo? Então, por exemplo, no caso da renda e da escolaridade, né, eu vou ter o quê? Que o beta zero vai ser 0,5 vezes 1.000 vai dar 500, ou seja, a renda esperada de uma pessoa em que x igual a zero, ou seja, uma pessoa que nunca estudou, é o quê? De R$ 500. Existem casos em que esse beta zero não tem uma explicação prática, ele não tem uma interpretação razoável, então a gente não interpreta ele. Por exemplo, se eu estou falando de relação entre peso e altura, não tem ninguém com altura zero, então não faz sentido eu falar o peso esperado de uma pessoa com altura zero, certo? Então, eu deixo ele no meu modelo, mas eu não tenho uma interpretação para ele. Vamos ver, voltar lá no exemplo da destilação do oxigênio. Então, a minha variável resposta era a pureza do oxigênio produzido no processo de destilação, e a minha variável explicativa era a porcentagem de hidrocarbonetos presente no meu condensador, tá? Então, vamos supor que o modelo verdadeiro é dado por essa equação aqui. Y igual a 75 mais 15x mais y, onde y é uma normal, 0 com variância 2. Então, isso implica que os y ele também tem uma distribuição normal, com uma média igual a essa aqui, que é a reta, e uma variância sigma 2. Então, o que é o principal aqui? Qual que é o efeito da variância do efeito aleatório, né, da variância do efeito aleatório sigma 2. Ela determina o quanto que os y vão variar em torno da reta. Já falei disso aqui um pouquinho. Então, se o sigma 2 é grande, eu tenho uma variabilidade grande. Então, as observações elas ficam muito dispersas em torno da reta. Eu tenho uma nuvem bem dispersa. Se o sigma 2 é pequeno, aqui eu escrevi, está errado, mas é pequeno aqui, as observações vão ficar bem próximas da reta. Então, elas vão ter uma variabilidade bem pequena, eles vão ficar todas. Além disso, eu posso usar o meu modelo de regressão para responder algumas perguntas do tipo: qual a pureza do oxigênio esperado para uma determinada porcentagem de hidrocarboneto? Então, se eu colocar tanto de hidrocarboneto, qual que é a pureza que eu espero? Então, vamos supor, eu quero saber se eu tenho uma porcentagem de hidrocarboneto igual a 1,5%. X é igual a 1,5. Então, a pureza vai ser... Eu vou simplesmente jogar lá na reta. 75 mais 15x. Então, vai ser 75 mais 15 vezes 1,25 vai dar 93,75%. Então, o que isso está me falando? Que para 1,25% de porcentagem de hidrocarboneto, eu espero uma pureza de 93,75%. O valor observado vai ser esse? Não. O valor vai estar em torno disso, mas ele vai ter uma variabilidade. Isso é uma coisa esperada, mas eu tenho erros de mensuração, tenho variabilidade de temperatura, de outros fatores que eu não estou considerando no meu modelo. Então, a gente fala que isso aqui é o valor esperado, mas eu tenho que ter consciência de que eu tenho uma variabilidade aqui. Existem métodos de calcular intervalo de confiança para esse valor, mas eu não vou entrar, tá? Então, gente, esse é um exemplo hipotético, é claro, porque, na verdade, geralmente eu não conheço beta 0, beta 1, nem o sigma 2. Eles são estimados a partir da amostra, tá? E um método que é utilizado para fazer isso é o método de mínimos quadrados. Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso é um tópico mais à frente, certo? Mas isso pode ser facilmente executado em qualquer software, numa calculadora científica, no Excel, tá? É um método amplamente conhecido e muito fácil de ser utilizado. Agora, para finalizar, só algumas observações sobre alguns abusos que são feitos quando se utiliza o modelo de regressão.
Primeira delas é que a associação ela não implica em causa, certo? Então, muitas vezes a pessoa, o pesquisador, ele identifica que existe associação e ele já conclui que uma variável está causando a outra. Por exemplo, um estudo muito famoso, ficou conhecido, foi um estudo que mostrou que os países que consumiam mais chocolate são aqueles países em que se ganha mais prêmio Nobel. Ele fala, então comer mais chocolate torna as pessoas mais inteligentes, faz com que elas ganhem prêmio Nobel. Não, o negócio aqui é o seguinte, que os países que consomem mais chocolate são os países mais ricos, que investem mais em educação, portanto, são os países que ganham mais prêmio Nobel. Então, quando eu vejo que existia uma associação, mas não era uma coisa que estava causando a outra, tá? A única maneira de você inferir causalidade é através de experimentos planejados, certo? Então, você aplica um tratamento, aplica alguma coisa em um determinado produto, em um determinado indivíduo, e você vê qual que é o efeito daquilo. Vamos supor, você aplica um determinado curso de reforço para os alunos de cálculo 1. Então, você vai ver qual que é o efeito daquele curso na nota dele de cálculo 1, certo? Aí tem vários tipos de experimento. Caso controle, você pega um grupo de pessoas como controle, em que você não vai aplicar esse reforço, etc. Mas não vou entrar em detalhes aqui sobre isso. Um outro abuso é que as relações da regressão elas são válidas apenas na faixa de dados que foi coletados. Então, às vezes a pessoa coleta ali por um X em um determinado intervalo, mas ela quer prever um X que está totalmente fora daquele intervalo. Então, por exemplo, lá na porcentagem de hidrocarboneto, eu fiz o X, sei lá, de 1 a 5%, e aí eu quero prever qual que é a pureza para um X igual a 60%. Não posso fazer isso, porque eu ajustei o modelo para aquela faixa de valores ali. Então, eles não são válidos para a gente chama de extrapolação, tá? Tem que considerar apenas aquela faixa de valores que você tem, certo? Então, gente, na aula de hoje a gente viu a ideia do modelo de regressão, né? Primeiramente, como que eu verifico a associação entre duas variáveis a partir do coeficiente de correlação linear e do gráfico de dispersão, que é uma coisa mais visual. Depois disso, como que eu posso, então, descobrir uma função, uma reta, a partir desses dados, certo? E qual que é a interpretação dos parâmetros dessa reta.